Você consegue falar sobre a morte com uma criança? Olá papai, olá mamãe, educadores. Quem fala é Deilson Salles, escritor e palestrante. E eu estou aqui em Brasília, num trabalho de palestras para jovens e pais, e aproveito esse momento aqui na dinâmica da vida urbana, no tempo que a gente tem para gravar esse vídeo para você. É sempre difícil tratar de um assunto que traz sofrimento para todos nós. Ainda mais como dar uma notícia ou lidar com a criança com relação à morte, com a partida de um vovô, de uma vovó, de um ente querido, até de um papai e de uma mamãe. É claro que a morte, sendo um processo natural da vida, deve ser algo tratado com muita responsabilidade, porém sem isentar a criança de ter contato com algo que eu volto a afirmar, é absolutamente natural dentro da vida. Normalmente, o adulto tem pouca habilidade de falar de temas como a morte e também de sexualidade para a criança. Por isso é importante que nada seja imposto e que tudo deva partir de maneira natural da curiosidade da criança para aí sim o educador, o papai e a mamãe conversarem com ela de maneira clara e de forma que pedagogicamente ela possa compreender dentro do contexto do universo de uma criança. Então, por exemplo, existem adultos que quando acontece a partida de um ente querido na família, acabam afastando a criança do ambiente do luto. E ela cresce perdendo a oportunidade de ter contato com algo que vai ajudar no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento psicológico da criança. Por isso a gente deve ter cuidado em tratar do tema, mas não tirar a criança do ambiente e do contexto que todos experimentam o sofrimento, a dificuldade, a lágrima, né? Em lidar com a partida de um ente querido. A criança tendo contato com naturalidade, com a partida de um ente querido, de um amigo, seja lá de quem for, ela vai se desenvolver emocionalmente, vai aprender a lidar com as perdas. Por isso, quando ela perguntar se existe a morte também de um animalzinho de estimação, é importante que se diga que a morte acontece para todos os seres que estão vivos. Tudo que está vivo, um dia morre. De forma que a gente pode passar para ela no momento que a morte acontece com aqueles que são mais velhinhos. É o que seria natural, atendendo a demanda de momento. É claro que na dinâmica da vida, pessoas partem por acidente e por situações outras. Jovens e crianças acabam morrendo também. Mas é fundamental que nós respeitemos as etapas de aprendizado da criança. É ela que vai ter a sede e nós vamos dar a água do conhecimento de maneira a não afogá-la. Então não há necessidade de dizer para a criança ou detalhar os aspectos em que a partida da pessoa, do falecido, se deu. Se foi de uma forma trágica, violenta, não há necessidade de descrever os quadros mórbidos para a criança. Mas é fundamental que nós respeitemos a criança. Se, por exemplo, em um velório, ela desejar beijar o rosto do avô ou da avó, se partiu dela, nós devemos respeitar. Mas nada de impor à criança, da nossa parte, que ela beije o defunto, que ela tenha uma atitude que vá contra os anseios de aprendizado que ela manifesta naquele momento. Nem sempre é fácil lidar com determinadas situações, mas é fundamental, eu volto a afirmar, para um desenvolvimento psicológico equilibrado da criança, que ela cresça tendo contato com tudo o que faz parte da vida. E a morte, é claro, é um assunto doloroso, delicado de se tratar, mas faz parte da vida. Crianças que aprendem desde cedo a lidar com essa realidade, crescem entendendo que a vida é um bem precioso que deve ser valorizada, diferentemente daqueles que não tomam contato com as realidades e crescem acreditando que todos os seus desejos são direitos adquiridos. Então, papai e mamãe, educadores, curtam o nosso vídeo, compartilhe, comente, dê sugestões sobre temas novos para que possamos tratar aqui. Não deixe nunca
de atender às necessidades educativas do seu filho, participando da vida deles e falando sobre esses assuntos tão importantes para que eles possam ter clareza sobre a finitude da vida física.